Continuação a leitura do livro A Paciente Silenciosa. Hoje é o capítulo 2. Alceste é a heroína de um mito grego, uma história de amor das mais tristes. Alceste decide sacrificar a própria vida pelo marido, Admeto, morrendo em seu lugar quando ninguém mais o fez. Um mito perturbador de auto-sacrifício, embora não ficasse claro como isso estaria relacionado ao caso de Alicia. O verdadeiro significado da alusão me escapou por algum tempo, até que um dia a verdade veio à tona. Não quero me adiantar. Estou me precipitando. Tenho que começar do começo e deixar que os acontecimentos falem por si mesmos. Não devo enfeitá-los, distorcê-los, nem contar mentiras. Vou avançar passo a passo, lenta e cautelosamente. Mas por onde começar? Eu preciso me apresentar, mas talvez ainda não seja o momento certo. Afinal, não sou o herói dessa história. Essa é a história de Alicia Barrisson e, portanto, preciso começar por ela e por Alceste. A pintura é um autorretrato, mostrando Alicia em seu ateliê nos dias subsequentes ao assassinato, de pé diante de uma tela, num cavalete segurando um pincel. Ela está nua, seu corpo é entregue sem que se poupe nenhum detalhe. Longos fios de cabelo ruivo se estendendo além dos ombros ossudos, as veias azuladas visíveis por baixo da pele translúcida. Feridas recentes nos 2 punhos. Ela segura o pincel entre os dedos, dele pinga tinta vermelha. Ou seria sangue? Ela é retratada no ato de pintar, mas a tela está vazia, assim como sua expressão. Com a cabeça virada de lado, ela olha diretamente para nós, boca aberta, lábios afastados, muda. Durante o julgamento, Jean Félix Martin, gerente da pequena galeria de Soho, que representava Alicia, tomou a polêmica decisão criticada por muitos como sensacionalista e macabra, de exibir Alceste. O fato de a artista estar naquele momento respondendo pela morte do marido no banco dos réus fez com que, pela primeira vez na longa história da galeria, filas se formassem à entrada. Entrei na fila com os outros ansiosos apreciadores de arte, esperando minha vez à luz neon vermelha da sex shop ao lado. E um por um nós entrávamos. Dentro da galeria, éramos conduzidos até a pintura, como uma multidão empolgada num parque de diversões indo para a casa mal assombrada, até que me vi diante de Alceste. Fiquei encarando a pintura, o rosto de Alicia, tentando interpretar seu olhar, tentando entender, mas o retrato resistia desafiador. Alicia me encarava com uma máscara impassível, impenetrável, enigmática. Não consegui detectar inocência nem culpa em sua expressão, mas houve quem achasse a leitura mais fácil. Maldade pura, sussurrou a mulher atrás de mim. Né? Concordou sua companhia. Piranha com sangue frio. Um tanto injusto, pensei, considerando que a culpa de Alicia ainda não havia sido provada, mas na verdade a conclusão era inevitável. Desde o início, os tabloides venderam a ideia de que ela era uma vilã, uma mulher fatal, uma viúva negra, um monstro. Tal como apresentava, os fatos eram simples. Alicia foi encontrada sozinha com o corpo de Gabriel. Na arma havia apenas suas impressões digitais. Não restava a menor dúvida de que ela matara Gabriel. Já o porquê continuava um mistério. O crime era debatido na mídia e surgiam diferentes teorias nos jornais, no rádio e nos talk shows matinais da televisão. Especialistas eram convidados a explicar, condenar e justificar os atos de Alicia. Ela devia ser vítima de violência doméstica. Sem dúvida, e suportou até o seu limite antes de explodir. Outra teoria era que se tratava de um jogo sexual que deu errado. Afinal, o marido não tinha sido encontrado amarrado? Alguns suspeitavam de que Alicia tinha sido levada ao assassinato pelo bom e velho ciúmes, provavelmente outra mulher. No julgamento, entretanto, Gabriel foi descrito pelo irmão como um marido dedicado, profundamente apaixonado pela companheira. Bem, e questões relacionadas a dinheiro? Alicia não tinha muito a ganhar com a morte dele. Era ela quem tinha dinheiro, herdado do pai. E assim corriam soltas especulações sem resposta, apenas mais perguntas sobre os motivos de Alicia e seu posterior silêncio. Por que ela se recusava a falar?
O que isso significava? Estava escondendo alguma coisa? Protegendo alguém? Nesse caso, quem? E por quê? Na época eu me lembro de pensar que, enquanto todo mundo falava, escrevia, discutia sobre Alicia, bem no cerne de toda essa barulhenta e frenética agitação havia um vazio, um silêncio, uma esfinge. No julgamento, o juiz não viu com bons olhos a persistente recusa de Alicia de se manifestar. Quem é inocente, frisava o meritíssimo juiz Alverstone, costuma proclamar a própria inocência em alto e bom som e o tempo todo. Alicia não só permanecia em silêncio, como não demonstrava o menor sinal de remorso. Não chorou uma vez sequer durante o julgamento, fato bastante explorado pela imprensa, mantendo a expressão fria e inalterada, congelada. A defesa não tinha escolha senão alegar inimputabilidade. Alicia tinha um longo histórico de transtornos mentais, afirmava-se remontando à infância. O juiz descartou boa parte desses argumentos como sem fundamento, mas no fim se deixou convencer por Lázaro Diomedes, professor de psiquiatria forense no Imperial College e diretor clínico do Grove, um hospital psiquiátrico judiciário na região norte de Londres. O professor Diomedes sustentou a alegação de que a própria recusa de falar demonstrava o profundo desequilíbrio psicológico de Alicia, que deveria ser levado em conta na determinação da sentença. O que era, na verdade, um eufemismo para algo que os psiquiatras não gostam de afirmar diretamente. O que Diomedes queria dizer era que Alicia estava louca. Era a única explicação que fazia algum sentido. Por que outro motivo ela iria amarrar o homem amado a uma cadeira e atirar no rosto dele? Para depois não manifestar nenhum remorso, não dar explicações, nem sequer falar, ela só podia estar louca. Alicia tinha que estar louca. No fim, o meritíssimo juiz Alverstone aceitou a alegação de inimputabilidade e recomendou que o júri a levasse em consideração. Alicia seria em seguida internada no Grove, sob a supervisão do mesmo professor Diomedes, cujo depoimento influenciara tanto a decisão do juiz. Se Alicia não estava louca, isso é, se o seu silêncio não passava de fingimento, uma encenação para enganar os membros do júri, então seu plano tinha dado certo. Ela escapou de uma longa sentença de prisão, e caso se recuperasse por completo, poderia ser liberada em poucos anos. Então já estaria na hora de começar a fingir essa recuperação? Pronunciar umas palavras aqui e ali, e depois um pouco mais começar aos poucos a expressar alguma forma de remorso. Mas não, semana após semana, mês após mês, os anos se passavam e Alice continuava muda, apenas silêncio. E assim, sem dispor de mais nenhuma revelação, a mídia decepcionada acabou perdendo interesse em Alice Barrison. Ela se tornou mais uma dentre esses assassinos de fama passageira, rosto de que nos lembramos, mas cujos nomes esquecemos. Nem todos nós, certas pessoas, entre elas eu mesmo, continuaram fascinados pelo mistério de Alice Barrison e seu persistente silêncio. Como terapeuta, me parecia evidente que ela havia sofrido algum trauma grave em relação à morte de Gabriel, e o silêncio era uma expressão desse trauma. Incapaz de enfrentar o que tinha feito, Alice emperrou e ficou imobilizada como um carro com defeito. Eu queria contribuir para fazê-la dar a partida novamente, ajudar Alice a contar sua história, se curar e ficar bem. Queria consertá-la. Sem querer parecer que eu estou me gabando, eu me considerava a pessoa certa para ajudar Alice Barrison. Sou psicoterapeuta forense, acostumada a trabalhar com pessoas vulneráveis e com muitos traumas. E algo na história de Alice ressoava em mim desde o começo, senti uma profunda empatia por ela. Infelizmente, na época, eu ainda trabalhava em Broadmoor. Portanto, me dedicar ao tratamento de Alice seria apenas ou deveria ter sido uma fantasia sem desdobramentos reais, não fosse a inesperada intervenção do destino. Quase 6 anos depois da internação de Alicia, o cargo de psicoterapeuta forense ficou vago no Grove. Assim que vi o anúncio, percebi que não tinha escolha, segui meus instintos e me candidatei à vaga. Terminei o capítulo 2, amanhã eu vou estar gravando o capítulo 3. Espero que esteja gostando. Qualquer coisa pode comentar. Não esqueça de curtir. Obrigada e até amanhã.